Fala galera, tranquilo, beleza? Aqui é o professor Danilo. Continuando a aula passada, nós vimos o que são funções. E se eu organizar um monte de funções, o que que eu tenho? Uma biblioteca. A aula 8 é sobre bibliotecas. Então, uma biblioteca em si é um conjunto de funções pré-programadas que podem ser usadas para um programa em C. Essas funções elas são armazenadas em um arquivo de código-fonte separado, com extensão .c, .h, enfim. E quando ela é compilada, ou seja, transformada em linguagem de máquina, ela tem uma extensão do tipo .lib ou .a. É, no caso do Arduino, eventualmente você vai ter que baixar algumas bibliotecas para poder utilizar algum dispositivo mais específico, seja, por exemplo, um sensor de umidade relativa, um sensor de temperatura, um display, né, uma telinha, alguma coisa assim. Quando o programa em si precisa usar uma dessas funções, ele simplesmente inclui um cabeçalho, que é o header, que corresponde ao arquivo da biblioteca e chama a função desejada. Isso evita a necessidade de reescrever o código da função em cada programa que a utiliza, economizando tempo e esforço de programação. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Alguém criou essa biblioteca chamada stdio. Essa biblioteca ela permite que você interaja com o programa, né, igual nós vimos lá com o scanf e com o printf, através do seu teclado e do prompt de comando, né, aquela tela preta lá que aparece no computador de vocês. Bom, existem outras bibliotecas. Por exemplo, existe uma biblioteca para você fazer operações matemáticas. Como que você chama uma biblioteca? Se ela já estiver instalada, se ela não tiver, nós vamos ver como instalar, você simplesmente escreve include math.h. Então, você vai escrever o nome dela, simples assim, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai incluir todas as funções que estão num arquivo chamado math.h, que calcula algumas coisas matemáticas, tá? Você pode até pesquisar na internet sobre as funções math.h, dentro da biblioteca math.h. E uma delas, por exemplo, é a função seno. Então, imagina, por exemplo, que eu queira imprimir na tela quanto vale cosseno, vai, melhor. O cosseno de algum número. Por exemplo, cosseno de zero, para quem lembra, vale 1. Então, se eu der um run, ele vai ali e... Tadã, aqui era um float, né? Eles mandando imprimir um float. Ah, agora sim, 1. Certo? Lembra que 90 graus, melhor, 180 graus era pi radianos? Toma cuidado, tá? A maioria das bibliotecas vão trabalhar em radianos. Então, 180 graus seria pi, que é aproximadamente 3,14. Cosseno de pi tem que dar menos 1. Não dá exatamente porque pi não é exatamente 3,14. E metade de 3,14 dá 1,57. Um ponto, tá? Não é um vírgula. Porque nós estamos trabalhando em programação e geralmente a gente utiliza o ponto como separador de vírgula. Esse cara aí vai dar aproximadamente zero, porque cosseno de 90 é zero. Tá, e se eu quisesse trabalhar com tangente? Tangente aqui vai ser tan, tá? Tan. Ah, e se eu quisesse o seno? O seno não é 100, tá vendo? Não vai funcionar assim, é sim. Tá vendo? O seno de metade de π, né? De π sobre 2, seno de 90, é 1. Aqui deu exato, né? Porque vai diferenciar de 1 em outras casas não mostradas aqui. Beleza? Bom, então as bibliotecas em C contêm funções para realizar uma ampla variedade de tarefas, desde operações matemáticas básicas até interações com o sistema operacional e manipulações de arquivos. Algumas bibliotecas populares em C incluem a biblioteca padrão, a stdio, que é essa que a gente utilizou inicialmente, a biblioteca math.h, por exemplo, que é para fazer operações matemáticas, biblioteca de manipulação de strings, é uma bem famosa, que é a string.h, e a biblioteca de entrada e saída de arquivos, aceita entrada de arquivos e saída de arquivos, que é o stdlib. E assim, ao programarmos em Arduino, nós vamos fazer uso eventualmente de bibliotecas. Por exemplo, se você pegar um sensor ultrassônico, você não precisa fazer uma calibração do som. Você simplesmente baixa uma bibliotequinha e pronto. É só rodar o programa para usar ele como uma espécie de régua para medir distâncias, tá bom?
Então é isso, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.